Rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça. E no vídeo de hoje vai ser basicamente a pedido de vocês inscritos. Vocês me pediram muito no vídeo passado falando sobre mini azaleia, né? Como tá plantando, inclusive vai estar aparecendo o card aí em cima para caso você queira conferir, pois naquele vídeo eu comentei bastante sobre as características botânicas da mini azaleia. Por exemplo, algumas curiosidades, como cultivar diretamente na área, né? Espaçamento, o esterco a ser utilizado, a terra de uma maneira geral. Mas muitas pessoas comentaram naquele vídeo que as mudas que elas estavam plantando acabava morrendo, acabava definhando, secando na área. E isso não é culpa sua, pessoal, isso não é culpa de você que está plantando. A forma de plantar, ela tá correta e não é exatamente o problema da muda, e sim do torrão, pessoal, do recipiente onde essa planta se encontra, o substrato em que ela foi plantada. Bom, pessoal, antes de tudo eu preciso que vocês saibam que eu não tô fazendo esse vídeo do nada, eu vim com propriedade para estar fazendo ele, né, já que eu fiz diversos testes, eu fiz algumas experiências variadas, por exemplo, adquirindo plantas de diversos locais, diversas lojas. Eu tive o mesmo problema, já que a muda, ou ela acabava morrendo de vez, né, ela acabava tendo essa morte da planta, ou, por exemplo, ela acabava ficando muito fraca, perdendo as folhas, com algum tempo após isso ela poderia estar novamente morrendo, né? Fazendo esses testes, eu consegui avaliar diversos problemas e vou estar passando aqui a vocês agora, né? Preciso que vocês entendam que as mudas, de uma maneira geral, praticamente todo tipo de muda, para antes dela chegar na loja, ela fica dentro de um viveiro, né, pessoal? Um viveiro de mudas. Esse viveiro, ele normalmente é um ambiente extremamente controlado, onde essas plantas, né, elas acabam recebendo tudo que elas precisam, a água, a comida, sol, ou seja, por exemplo, uma estufa, como o próprio nome já diz, é um ambiente onde a planta ela consegue ter uma luminosidade adequada, a temperatura lá dentro ela fica controlada para a planta poder crescer e se desenvolver. Além de tudo, pessoal, as estufas elas contam na maioria dos casos com sistemas de irrigação, onde eles são ligados normalmente de 1, 2 ou 3 vezes no dia. Isso, pessoal, é essencial para poder manter a umidade do torrão da planta, né? No caso, aqui onde a terra, as raízes da planta, elas ficam dentro desse saquinho plástico, ou em vasos, ou qualquer outro local. A planta, ela precisa desse ambiente úmido para que ela consiga crescer e se desenvolver, né? E o problema é quando você tira ela da estufa, traz para sua casa, para o ambiente onde você vai plantar, e ela não encontra mais isso. Normalmente, o substrato onde a muda ela deve ser plantada, ele precisa ser bastante poroso e solto, né? Ele não pode ser exatamente aquela argila, somente argila, né? Onde a planta, ela, por exemplo, ela vai endurecer, vai ficar quase que um tijolo, e isso vai limitar o crescimento da planta em um nível que vocês não têm ideia. É a mesma coisa de você se enfiar num buraco e concretar, você não vai conseguir se mexer ali dentro. E é praticamente o que acontece com as raízes da planta. Se utiliza um material mais barato para fazer o preparo dessas mudas, normalmente uma terra de baixa qualidade. Não tô falando que em todos os lugares é feito dessa forma, tá, pessoal? Eu tô dizendo que nas experiências que eu fiz, isso foi o resultado, né? Às vezes é um substrato, né, que não contém muita terra, e sim só cascas ou outros materiais onde não favorecem a absorção de água. Esse substrato ele acaba secando muito rápido, endurecendo as raízes da planta, e assim quando você coloca ela na área, as raízes não têm força nenhuma para tá pegando e assim absorvendo nutrientes para ela poder crescer e se tornar uma muda adulta, ok? Beleza, Parlato, você explicou, mas não trouxe a solução. O que a gente tem que fazer para que essa muda ela pegue? Calma, piazada, calma, vamos devagar. Eu vou estar passando agora para vocês mais ou menos uns 3 ou 4 passos para você seguir para que essa planta ela consiga crescer aí no ambiente que você vai plantar, beleza? Então acompanha comigo. O primeiro passo então, pessoal, logo após você adquirir as mudas e levar elas para sua casa, é estar enchendo um balde até a metade com água, né? Um balde relativo ao tamanho, a quantidade de plantas que você tem, e você vai estar colocando essas plantas, né, com um saquinho e tudo mesmo, e deixando em um local onde bata um pouco de sol. Vai estar deixando elas lá por aproximadamente metade de um dia até um dia inteiro, se você preferir. Só não tente deixar muito além disso para que a planta ela também não tenha problemas futuros, ok? Passado então um dia que as plantas estão dentro aqui desse balde com água, né, ficaram marinando aqui por esse período, e agora com certeza o torrão da muda ele tá mais amolecido, né? Lembrando que se você tiver com muita pressa, você pode estar pulando esses outros passos, né, porque só com esse primeiro procedimento, a planta ela já vai conseguir reagir melhor no local que você vai plantar. Porém, se você quiser ter certeza absoluta que vai dar certo, continue assistindo esse vídeo até o final e siga os passos aí comigo. Então agora com cuidado eu vou estar retirando as mudas aqui de dentro e colocando aqui nesse isopor para vocês verem como que ficou o torrão, né? Como que ele ficou mais solto.
Veja só então como que ficou as mudas, né? O torrão ele tá bem mais amolecido e isso já é uma das provas que tá dando certo aqui os nossos passos, né? Galerinha, só ressaltando aqui a vocês, todos esses passos e procedimentos eu testei e comigo deu certo, né? Por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês essa experiência. Mas não podemos nos esquecer que isso vai acabar demorando um pouco, né? Todo esse procedimento, todos esses passos. Inclusive, você só vai estar conseguindo plantar a sua muda mais ou menos em questão de 15 a 30 dias depois de ter feito tudo que eu vou mostrar aqui no vídeo, para que a planta ela tenha mais força e que você tenha certeza que a planta vai estar pegando, né? Você não vai estar jogando seu dinheiro fora, ok? Passando agora para o segundo procedimento, né, que seria o segundo passo, eu vou estar cultivando cada uma dessas mudinhas que estavam dentro do balde com água, aqui nesses pequenos potinhos, né, potinhos de plástico. Eu tenho uns 12 ou 13 no total, um para cada muda. Eu vou estar cultivando eles aqui dentro. Aqui eu vou estar utilizando um substrato específico, eu já vou comentar sobre ele com vocês. Porém, antes de estar iniciando o plantio, eu vou estar retirando esse torrão, essa parte mais dura, para que as raízes elas ficam praticamente expostas, porém, ela vai ter a força para poder crescer, né, já que essa parte externa ela tá muito dura a ponto de que a raiz ela não consiga crescer, ok? Então, com cuidado você vai estar retirando o saquinho, né? Você vai estar mergulhando ele aqui dentro do balde de água e vai estar retirando aos poucos o excesso, né? Dá um pouco de dó sim, porém isso é essencial, pessoal, se você quer que a sua muda ela pegue, né? Isso foi uma das únicas formas que eu encontrei de garantir que a muda ela vai conseguir crescer. Vejam só, é basicamente pura casca, né? Uma casca bem dura por sinal. E que isso, a raiz não tem nem chance de conseguir crescer aqui nesse ambiente, né? Agora sim, finalmente, a gente consegue já enxergar um pouco das raízes, né? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, dando um zoom. Olha lá, pessoal, finalmente as raízes mais brancas, que são as raízes novas, estão começando a aparecer. E essas daqui é o que vai fazer com que a planta ela pegue no ambiente, no local. Olha só, pessoal, vejam só, até pedra eu tô encontrando aqui no meio, pra vocês terem uma noção que eu não tava brincando quando eu falei sobre isso, né? Bom, tá aqui, eu acredito que essa planta já é o suficiente pra poder colocar ela ali dentro do pote, daquele pequeno vasinho aqui à frente, né? E agora eu vou estar fazendo esse procedimento com as outras mudas pra depois plantar todas de uma vez, né? E depois eu vou mostrar algumas que eu já fiz o teste pra vocês verem o tamanho que elas já estão. Pessoal, tirem suas próprias conclusões se vocês quiserem, mas os fatos eles não negam, né? Como eu tinha comentado, possivelmente, mesmo se a planta ela ficasse um dia inteiro aqui dentro desse balde de água, ela não chegaria a umedecer a parte interna, né? Veja só, tá seco, né? Eu recortei essa planta ao meio, né? Eu fiz um corte transversal nela, utilizando uma serrinha, e nessa parte central, a água ela nem chega. Mas vamos lá, pessoal, esse daqui já é um dos últimos procedimentos a serem feitos, que é estar plantando a muda dentro desses pequenos potes, né? Você pode estar escolhendo potes de diferentes tamanhos, mas esse daqui é mais do que suficiente, inclusive se você tiver menor do que isso, também já vai servir. E eu vou estar utilizando aqui esse substrato, né? Ele é um substrato bastante poroso e é bom você estar indo, por exemplo, em uma casa de agropecuária e estar pedindo, analisando o substrato que o pessoal tem para poder ver aquele que tem uma maior porosidade e que ele consiga absorver uma maior quantidade de água. Essa parte aqui não tem segredo, é muito simples. Vejam só então, pessoal, a característica desse substrato aqui, ele é próprio para fazer o plantio de mudas e é esse que você tem que estar buscando na hora de realizar o plantio, ok? Bastante poroso e você percebe que ele é de ótima qualidade. Essa daqui será a primeira que eu estarei utilizando de exemplo para mostrar para vocês aqui no vídeo, né? Lembrando que essa daqui ela foi feita em formato de repartição, né? Então eu peguei uma planta que tinha 3 partes, 3 galhos, né? E eu reparti uma, formando essa pequena muda com essa raiz relativamente pequena, né? Mas saibam, pessoal, isso aqui não tem problema, ela vai crescer muito bem aqui no local, no ambiente correto. Então logo após você abrir uma pequena covinha com a própria mão, né? E acomodar a planta, você vai estar adicionando um pouco mais de substrato ou pressionando as laterais para que ela firme e fixe no local, ok? Beleza, turma, já se passou um mês após os procedimentos mostrados em vídeo. Vejam só como estão as nossas mudinhas, né? Elas cresceram bastante, inclusive no ponto que elas estão eu já consigo estar transferindo para a área e elas vão pegar muito bem, elas já estão enraizadas e elas vão crescer vigorosamente no espaço, né? E se você reparar bem, essas daqui um pouco atrás, elas já têm 2 meses que foram cultivadas nesses potes, nesses vasos maiores, e as plantas também estão bem mais bonitas, ok? Bom, pessoal, mas em resumo foi isso, é só estar seguindo os procedimentos igual eu mostrei no vídeo que com certeza você vai obter sucesso aí na sua casa, ok? Bom,
piazada, mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Já sabe, deixa aquele like pra poder apoiar o canal. Não esqueçam de estar se inscrevendo e compartilhando, também ativando o sininho. Isso vai ajudar e muito, tá certo, turma? Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Passem no Viveiro Caxambu, a loja parceira do canal, onde você vai estar encontrando uma grande variedade de plantas, flores e itens pro seu paisagismo em geral, turma. Então é isso, valeu, falou e fui!